Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do Minuto Logístico. E hoje nós vamos falar sobre a atuação do profissional de logística na área de transportes. E para isso eu vou te contar um pouquinho das experiências que eu vivenciei durante a minha jornada logística. Eu, como muitos de vocês, comecei a minha jornada logística também aí na área de transportes e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como é que foi essa caminhada aí. Para quem é novo por aqui, eu sou o Meirim, oriento pessoas e empresas a usarem a logística como um diferencial competitivo e é um grande prazer estarmos juntos em mais essa jornada de conhecimento do Minuto Logístico. E se você deseja se manter informado sobre o mundo logístico, deixa aqui o seu like nesse vídeo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, pois assim você vai ficar sabendo em primeira mão das novidades aqui do canal. E falando em novidades, nós estamos com uma super novidade. Dá uma olhadinha nos cursos que estamos preparando para vocês. O link está aqui embaixo. Então fica de olho aí que vai aparecer uma série de cursos aí muito interessantes aí para a sua formação em logística. Mas vamos lá, pessoal. Nós sabemos que a atividade de transporte tem grande relevância na estratégia e na operação logística, pois ela é responsável por uma parcela importante dos custos logísticos. E aí a gente está falando do frete e também está ligada diretamente ao nível de serviço, prazo de entrega, registro de reclamação, devolução de produtos, recebimento de insumos e muitas outras coisas relacionadas ao nível de serviço que as empresas oferecem para nós. E aí a pergunta que o pessoal muito me faz é: Meirim, onde o profissional de logística pode atuar na área de transporte? Bom, pessoal, primeiramente, é bom a gente entender que existe a possibilidade de você atuar nas atividades de transporte inbound e outbound. Opa, Meirim, confundi um pouco aí. Não, pessoal, vamos lá. Quando a gente está falando que você pode trabalhar na atividade de transporte inbound, você vai trabalhar na parte de transporte em que é responsável pelo recebimento dos produtos ou insumos. Então, se você for trabalhar numa indústria, você vai trabalhar na parte de transporte que contrata, todas as operações de transporte para que peguem os materiais nos fornecedores e tragam para a indústria. Se você trabalha no varejo, você vai trabalhar na atividade de transporte também que coordena as atividades relacionadas às atividades que buscam as mercadorias lá no fornecedor do varejo e por aí afora. Então, inbound, você vai trabalhar nas atividades relacionadas à entrada de insumos. E quando você vai trabalhar na atividade outbound, out significa saída, você vai trabalhar nas atividades relacionadas à distribuição, ou seja, na entrega daqueles produtos para os clientes da organização. Então você já pode trabalhar ou no transporte relacionado a suprimentos ou no transporte relacionado à distribuição. Uma outra coisa importante para a gente destacar aqui é que você pode trabalhar do lado do embarcador, do contratante de transporte, aí nós estamos falando das indústrias, do varejo, dos distribuidores, do e-commerce, de todo mundo que precisa contratar operações de transporte, mas você também tem uma área de atuação muito interessante aí que você pode trabalhar no provedor de serviço, ou seja, nos transportadores, nos operadores logísticos. Então já vimos aqui que você tem um leque aí de oportunidades para buscar uma vaga aí na área de transporte. Vale também destacar, pessoal, que nós temos vagas nos 3 níveis das organizações, no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Então nós temos diversos cargos, Por exemplo, se a gente olhar lá do estratégico, a gente tem os diretores, os gestores de transporte, coordenadores, supervisores, analistas, assistentes, auxiliares e até os motoristas e ajudantes. Então, a gente pode entender que ao longo aí da nossa jornada a gente vai fazendo o caminho em direção lá, ao cargo máximo lá, que seria o citado aqui de diretor. Então, também temos diversos níveis aí hierárquicos onde a gente pode buscar essa ocupação na atividade de transporte na logística. E mais, Meirim, quais são as atividades, quais são as missões, quais são as tarefas que um profissional de logística que trabalha em transporte tem?
Bom, vamos lá, pessoal. Vou começar a falar um pouquinho lá das que são mais estratégicas, né? Por muito tempo, quando eu atuei na área de transportes, né, nas organizações, eu tinha como grande missão desenhar a estratégia de transporte, tanto de coleta como de entrega, né? E essa estratégia tinha que estar muito bem alinhada, né, com as políticas de custo e nível de serviço da organização. Então, a organização, a empresa define lá qual é a estratégia de nível de serviço e de custo que ela vai ter com seus clientes e com seus fornecedores, e você, gestor de transporte, vai desenhar a estratégia, né, melhor de transporte que se alinhe mais com esses objetivos aí da organização. A gente também tem que olhar, né, para dentro dessa estratégia, né, em qual modal, né, nós vamos usar. Qual modal? Modal rodoviário, modal aéreo, modal marítimo? Dependendo da característica da operação, dependendo do prazo de entrega, você vai optar por um ou outro. Também a gente vai ter que definir qual é o modelo da operação, se nós vamos fazer um cross-dock, se é melhor fazer um milk run. Aliás, a gente tem feito alguns vídeos aí falando sobre esse tipo de operação. Dá uma olhadinha aí no card que vai aparecer aí para que você possa ter um pouco mais de detalhes sobre esses tipos de operação. O profissional de transporte também, ele é responsável, né, pela seleção, negociação e avaliação, né, com os prestadores de serviço, com as transportadoras, buscando gerenciar as questões relacionadas ao frete e aos níveis de serviço. Então, também é uma das atividades aí que o profissional de transportes ele desempenha. Um outro detalhe que também a gente tem que buscar atender, né, são questões relacionadas a gerenciamento de risco, toda a parte de seguro, né? A partir do momento que você é de um embarcador e que você coloca a sua carga, né, num prestador de serviço, numa transportadora, você tem que cuidar para que essa carga esteja coberta com relação às questões de seguro. A gente também não pode esquecer que a gente tem que estar bem antenado nas questões relacionadas à tecnologia da informação, né, as questões de rastreabilidade, de monitoramento, né? Se você trabalha na indústria farmacêutica, a questão de monitoramento de temperatura, a gente tem que ficar muito antenado na avaliação de performance desses prestadores de serviço e, é claro, na gestão da nossa equipe. Então, por muito tempo que eu tive, né, ocupando, né, níveis estratégicos das operações logísticas com foco em transporte, esse era um escopo lá das atividades que eu tinha que desenvolver. Mas a gente também tem atividades lá do nível tático e operacional, que eu também tive a oportunidade de conhecer. Quando a gente fala lá do nível tático e operacional, a gente está falando de atividades relacionadas a dimensionamento de recursos, ou seja, quantos veículos vão precisar, né, para fazer aquele tipo de operação, qual o tamanho da equipe adequada, como é que a gente vai acompanhar a performance desse veículo, dessa equipe, né, como é que a gente vai ter que acompanhar a performance da coleta e da entrega junto aos clientes e aos fornecedores, questões relacionadas à roteirização, para que nos ajude a fazer o planejamento e monitoramento da viagem, ou entre plantas, ou, né, coletas em fornecedores ou entregas em clientes. Temos que fazer um acompanhamento muito de perto nas questões relacionadas aos custos, né, dessa operação e, muitas das vezes, até quando a gente precisa, né, atuar lá na área operacional, tem toda a parte documental, emissão de conhecimento, emissão de nota, averbação da carga de seguro, acompanhamento da documentação dos motoristas, se está todo mundo devidamente aprovado. Muitas das vezes você tem que, inclusive, contratar motoristas e ajudantes. Então, a área de transporte tem um escopo aí bastante relevante para que a gente possa atuar. Uma outra pergunta que o pessoal me faz é: Meirinho, mas quais são as competências, habilidades e atitudes que o profissional de logística que escolhe a área de transporte tem que ter para que ele desempenhe bem, né, as suas atividades? Bom, pessoal, o profissional que trabalha em transporte é uma área muito dinâmica, né? Todo dia acontece algo diferente, vocês têm muitas variáveis externas, né, à empresa. Então, esse profissional ele precisa ter uma proatividade, tem que estar sempre ligado no que está acontecendo, né, junto aos clientes, junto aos fornecedores, junto ao trânsito, junto às questões climáticas, né, para entender como é que ele pode, de repente,
alterar, né, o planejamento da sua operação, ele tem que ter uma boa capacidade de solucionar problemas, ter sempre alternativas de rotas, alternativas de entregas, alternativas o tempo todo, né, para suportar essa questão do dinamismo que tem o dia a dia de uma operação de transporte. Tem que ter muito bom relacionamento interpessoal. O tempo todo a gente lida não só com motoristas, ajudantes, mas também com clientes, fornecedores, com os próprios pares dentro da organização. Precisa ter uma habilidade de negociação, principalmente no quesito onde a gente trata das negociações, né, de contratação de transporte. Então tem que ter uma boa habilidade de negociação, tem que ser um profissional que gosta, né, das atividades de planejamento, organização e controle, né, tem que ter essa característica. Raciocínio lógico, né, é sempre super bem-vindo e tem que ter uma habilidade muito interessante com relação aos usos das tecnologias. Então é uma área extremamente dinâmica. Durante todo o tempo em que eu trabalhei em transporte, eu não tive um dia igual ao outro. Todo dia tem uma novidade na operação, tem uma rodovia que ficou interditada, teve uma rua que mudou de mão, teve um cliente que mudou o endereço de entrega. Então é uma atividade super dinâmica e super animada. Bom, pessoal, agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o profissional de logística que atua em transporte, deixa aí nos seus comentários o que você achou desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo aí com seus colegas, se inscreve no canal e ativa aí o sininho. E se você deseja aprimorar um pouco mais seu conhecimento sobre logística, aprendendo de uma forma que alia teoria e prática, através de exemplos do dia a dia, dá uma olhadinha nos cursos que nós estamos preparando para você. O link está aqui embaixo. Muito obrigado por estarem aqui conosco, fiquem bem e até as próximas edições do Minuto Logístico.